Olá, eu sou Meilin Canizares, coach executiva e facilitadora de desenvolvimento de lideranças. Essa é a trilha de como desenvolver a sua equipe, os seus colaboradores, usando feedback e feed forward. Como primeiro passo, vamos entender o que é o feedback e o feed forward. O feedback, ele é utilizado para discutir comportamentos que foram observados no passado em membros da sua equipe. Então, você utiliza observações do passado para dar feedback. Feedback é uma informação de retroalimentação para aquela pessoa e é importante para que ela considere o que precisa fazer de diferente. Então, o que foi feito que não foi tão bacana ou o que foi feito que foi muito legal, e aí também para reforço de comportamento, ou para mudança de comportamento ou para reforço de comportamento, o feedback é bastante utilizado. O feed forward como o próprio nome já diz, forward é para frente, ao contrário de back, que é para trás. Feed forward acaba sendo também uma ótima ferramenta complementar ao feedback, porque você vai discutir com a pessoa o que ela poderia fazer de diferente ou o que ela pode fazer ainda mais no futuro. A gente usa a metáfora do carro e do espelho retrovisor e o vidro da frente, né? Quando você está dirigindo um carro, às vezes você tem que olhar para trás, esse é o feedback, com o espelho retrovisor, e às vezes você tem que olhar para frente, que é o feed forward. Os dois são importantes, os dois podem fazer a sua equipe se desenvolver cada vez mais. E é interessante observar que as empresas, as organizações em geral, elas têm muita consciência da importância do feedback, do feed forward para o desenvolvimento dos seus times, cada vez mais, porque nós estamos num mundo que é altamente volátil, complexo, incerto, então a gente tem muitas mudanças acontecendo de forma acelerada, conhecimentos se tornando obsoletos, forma de trabalhar se tornando também obsoletas. Existe a necessidade de uma aprendizagem contínua no ambiente de trabalho. E o feedback e o feed forward, eles são recursos muito importantes neste momento em que você precisa elevar o desempenho dos seus colaboradores e das equipes para que elas possam ser eficazes em ambientes de muita turbulência. E não é à toa que empresas de destaque, empresas que são muito modernas, utilizam feedback como parte da sua cultura. Por isso, a gente optou também por trazer aqui uma técnica que é bastante eficaz quando a gente pretende aplicar feedback feed forward, que é a técnica COIN. COIN é moeda em inglês, é um acrônimo. Cada letra significa uma etapa do processo de feedback. O C de COIN é contexto. Nesta etapa, você tem que situar o seu feedback. Em que contexto alguma ação, algum comportamento foi observado? O O é de observação. Qual foi a ação ou comportamento observado? O I é de impacto. Que impacto esse comportamento, essa ação teve em você, na equipe de trabalho, na organização? Quais são os impactos no cliente? Pode ser também. Depende da situação, vai ter um impacto um pouco mais localizado ou maior
E essa demonstração, né, de impacto é importante para que a pessoa perceba as consequências de um determinado comportamento ou uma determinada ação. E o feed forward é aplicado no último momento do coin, o N, novos passos. Nos novos passos é o que você pode fazer de diferente do que foi feito antes. Essa técnica é muito utilizada quando você está aplicando feedback para uma melhoria de uma abordagem, a melhoria de um comportamento para desenvolvimento do colaborador. O que é importante é a gente tentar aplicar essa técnica no dia a dia. Ela nos protege também, porque muitas vezes os líderes relatam que eles dão feedback e a pessoa não melhora. Muitas dessas situações em que você está dando feedback e a pessoa não melhora, provavelmente tem a ver com o jeito como você está dando o feedback. Para a gente garantir que nós estamos fazendo o melhor da nossa parte, é importante ter uma técnica e o coin ele realmente é efetivo. Vamos imaginar que você tenha um colaborador com problemas de pontualidade. Você vem observando que nas reuniões de equipe, esse colaborador costuma atrasar. Então chega a 10, 15 minutos atrasado e isso parece que está virando um padrão. Você precisa chamar essa pessoa para uma conversa de melhoria, de desenvolvimento. Então, a primeira coisa no coin é situar, né? Qual é o contexto? Então, olha, te chamei aqui para conversar porque eu estou observando que nas reuniões de equipe que ocorrem toda segunda-feira, você vem apresentando atrasos, você está chegando atrasado nas reuniões. Então, você põe o contexto, que é nas reuniões de equipe, você fala da sua observação, que são os atrasos. Você pode citar um exemplo mais concreto. Você se recorda da última reunião, você chegou com 15 minutos de atraso e houve outras ocorrências anteriores. Então, você traz os exemplos. É sempre importante falar de fatos concretos num feedback. E aí você vai falar do impacto. Bom, esse atraso, ele está prejudicando o andamento da reunião, porque no início da reunião nós definimos a pauta e se você não está, você não pode contribuir com a definição da pauta. Ou no início da reunião nós damos avisos gerais e se você não está, você perde, você deixa de ser informado a respeito. Ou pode falar também do exemplo, que é importante para todo mundo seguir o mesmo padrão, para não atrasar a equipe como um todo. Então você vai falar dos impactos e aí você pode pausar, né? Esse é um outro outro elemento importante. Falou o seu, o e o i, contexto, observação, impacto, faça uma pausa. Uma pausa para ouvir o que o outro tem a dizer. Você pode até fazer uma pergunta. Eu gostaria de ouvir o que você tem a dizer a respeito disso. Ou como que é isso para você? Como você está escutando isso que eu estou te dizendo? Então, use uma dessas perguntas, faça a pausa e aí você vai escutar o seu colaborador para ver até que ponto ele está realmente convencido de que aquilo é um problema. E aí, o mais importante é quando ele estiver convencido, quais são os ajustes que ele pode se comprometer a fazer. Então, ali você estabelece os acordos do novo passo. Agora, convidamos vocês no próximo módulo dessa trilha a aplicar a técnica COIN. Vamos falar mais a respeito disso no próximo vídeo.